Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, um ADV Jus mais que recheado. Hoje, ADV Jus interativo, com várias participações. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fique aqui conosco porque o ADV Jus já está no ar. Legal, neste primeiro bloco, a importante participação do professor Dirceu Crisóstomo. E nós vamos falar a respeito deste tema aqui, muito importante: ordem constitucional e democracia. Doutor Dirceu, eu começo perguntando para o senhor inicialmente, hoje todo mundo é expert, né? Afirma-se por aí que as pessoas entendem e sabem de tudo, emitem opinião sobre tudo, justamente por causa da rede social, que, segundo dizem, empoderou idiotas. Isso é verdade, doutor Dirceu? Acredito que sim. A frase da semana: o WhatsApp nos ajuda a nos emborrecer. Com uma certa razão. E muito por conta das notícias falsas, né? Você recebe notícias falsas, você dá credibilidade e mais, retransmite aquilo para alguém. Esse empoderamento acho que vem muito disso. Como você disse no começo, todo mundo entende tudo e a velocidade da informação. E das fake news, né, doutor? Esse é o grande problema dos dias de hoje, né? Professor, as eleições de 2018, o pleito aí está se avizinhando, está chegando, né? E nós temos, inclusive, candidatos que estão na cadeia e afirmam que vão fazer campanha. Eu te pergunto, isso é possível, professor? Na minha opinião, não. Eu não tenho dúvida da impossibilidade das pessoas que tenham condenação em segunda instância, em órgãos colegiados, elas não podem concorrer ao pleito eleitoral. Foi isso que a Justiça brasileira decidiu até então. E, diante disso, acho que não será possível. E o alicerce que o senhor está se reportando aí é nada mais do que a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa, que é uma lei de iniciativa popular, não foi... o projeto foi enviado, falava em condenação em primeira instância, o Congresso Nacional fez uma revisão, falou em condenação colegiada, e o Supremo Tribunal Federal validou essa lei, não é? Então, salvo nova mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acho que os candidatos que tenham condenação em segunda instância não poderão ser candidatos. Professor, o senhor acredita aí que com a disseminação da rede social, né, essa é inegável força, evidente, nós podemos ter alguma novidade no pleito eleitoral justamente em virtude desta realidade contemporânea? Eu vou me permitir aqui me alongar um pouquinho, porque é um assunto muito importante. A Justiça está muito preocupada por conta de mais uma divulgação pelas mídias sociais de um fato que não é verdadeiro, e aproveito a audiência do seu programa para também, com a minha preocupação, falar dele. Divulga-se plenamente hoje que se a maioria da população votar nulo, nós teremos que ter outra eleição. Isso não é verdade. A preocupação disso é tão grande que o Tribunal Superior Eleitoral editou um texto, fez publicar um texto para dizer que isso não é verdade. Isso é uma confusão que acontece. Se o Judiciário anular a maioria dos votos, teremos outra eleição. É diferente do eleitor que vota nulo. Então, a sua pergunta, e ligando um fato a outro aqui, quando eu tenho um candidato que tem 30% dos votos, hoje, com essa mídia social, com essa campanha pelo voto nulo, pelo voto branco, um candidato que tenha 25%, 30%, se nós tivermos o que aconteceu na eleição passada, mais de 50% da população não compareceu, votou branco e votou nulo,
Você veja que um candidato que tenha 30% dos votos, ele passa a ser um candidato com possibilidade de ser eleito no primeiro turno. Com potencial, de ser eleito no primeiro. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado com esse pleito. É um pleito completamente diferente do que nós tivemos até hoje. Até atípico. Professor Dirceu, nós observamos aí que os candidatos que estão se apresentando, pelo menos no quadro que se desenha aí, nós temos candidatos que são ali, margeiam bem um lado e outros que são justamente antagônicos. Ambos têm aqueles fortes apregos ideológicos. Eu te pergunto o seguinte, nós corremos algum risco ou alguma possibilidade de quebra de ordem, professor? Quebra de ordem, não acredito, mas que existe possibilidade, nós vimos isso acontecendo na Europa, nós vimos isso acontecendo nos Estados Unidos, embora lá nos Estados Unidos a eleição sempre é polarizada, né? Mas o que a Europa nos mostrou nas últimas eleições é uma tendência, uma guinada de posicionamento ideológico e um posicionamento mais à direita, não é? Corremos o risco de acontecer isso? Aqui na questão de risco, porque cada um tem sua defesa ideológica e alguns, por óbvio, vão apoiar, vão aplaudir se tivermos uma guinada para a direita. Muito bem, mas temos essa possibilidade? Efetivamente temos. Temos candidato pregando isso abertamente, né? Professor, no viés constitucional, né, o que mais pode ser consignado, e inclusive para todo mundo, né? Porque nós estamos aí em tempos de claras sinalizações de insegurança jurídica. O que o senhor me diz, professor? Voltando a uma fala sua, se nós estamos falando de direito constitucional, estamos falando de Estado democrático, acho que todos nós deveríamos sempre nos ater aos princípios constitucionais que regem o Estado brasileiro. A segurança jurídica, a liberdade de opinião, com o controle de legalidade que você expressamente se referiu, aos princípios que regem e norteiam a aplicação do direito que estão na Constituição. O ministro do Supremo Tribunal, já que fiz uma crítica a ele, agora faço um elogio, o ministro Marco Aurélio tem uma frase muito interessante: é preciso que nós amemos mais a nossa Constituição. E com isso ele quer dizer, né, suponho eu, porque é uma interpretação minha, é preciso que nós respeitemos mais o nosso direito constitucional, a começar do próprio Supremo Tribunal Federal. Ok, muito obrigado, professor Dirceu Crisóstomo. Meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus, é o ADV Especial, com o Dr. Joaquim Romão. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Sou o advogado Joaquim Romão. Com grande alegria retorno ao ADV Especial para tratar de prática processual penal. Hoje vamos falar sobre a audiência de custódia, que decorre da aplicação de um tratado internacional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz: toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Vamos imaginar um sujeito que é abordado pela polícia logo após um roubo de um telefone celular. Ele é detido e imediatamente conduzido à delegacia de plantão, e onde a autoridade policial vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Em seguida, em até 24 horas da prisão em flagrante, esse preso deve ser conduzido então à presença de um juiz, onde vai ser realizada a audiência de custódia. É o juiz de direito quem fará a apreciação mais adequada e apropriada da legalidade da prisão, e também sobre a necessidade ou não de manter esse sujeito preso no curso do processo. Veja que é na audiência de custódia que o preso tem o primeiro contato com o juiz de direito, o que normalmente ocorria somente lá na audiência de instrução, que não raro aí demorava meses para ser designado. É importante esclarecer que o promotor de justiça e o advogado de defesa, ou o defensor público, também participam da audiência de custódia. Mas na audiência de custódia não tem debates sobre o mérito, sobre os fatos, sobre a culpa. O que vai se saber principalmente é se aquela prisão em flagrante foi legal, se também se trata de um criminoso ocasional, se ele possui antecedentes criminais, se houve abuso de poder ou tortura e outras situações. É importantíssimo que, se possível, o advogado já participe da audiência de custódia para demonstrar ao juiz
que, de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, se vai ser o caso de relaxamento da prisão ilegal, ou se pode ser concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança. O advogado também pode demonstrar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere, como é o caso do recolhimento domiciliar, a monitoração eletrônica, as famosas tornozeleiras. Contudo, lá no fim, se não for o caso da liberdade, é na audiência de custódia que o juiz determinará a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. De qualquer forma, é sempre bom salientar que a regra é a liberdade e a prisão é uma exceção à regra. Espero ter esclarecido alguns aspectos sobre a audiência de custódia e tratarei de prática processual penal aqui no ADVJus. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, doutor Joaquim. Ligeiro intervalo aqui no ADVJus. Voltamos já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, ADVJus interativo com várias presenças. E nesse instante nós recebemos aqui conosco a participação do professor Alex Paixão. Professor, afinal de contas, qual é a dica para a pessoa, como que ela deve se preparar ali para prestar um concurso, para prestar uma prova? Bom, inicialmente ela precisa saber o que fazer, né? Qual o concurso que ela vai prestar, porque um candidato que se prepara para a polícia, ou para escrevente, ou para a advocacia pública, são concursos diferentes. Então, diferentes. Primeira coisa, escolha qual o concurso que você quer. Veja o último edital, separe essas matérias e faça um organograma de ciclos. O que é ciclos? Pega a quantidade de horas que você tem durante a semana e vá jogando essas horas nas matérias, tá? Isso é muito importante. Agora, se você faz parte do grupo que você não sabe qual concurso focar, foque nas matérias básicas, porque são essas matérias que têm reprovado os alunos. Português, matemática e informática. Depois que você souber qual é o concurso que você quer focar, aí você direciona as matérias jurídicas. É muito importante que você tenha disciplina e que você mantenha uma rotina. Não adianta você estudar essa semana 30 horas e na semana que vem 5 horas. É importante que você estude 10 e vá aumentando essa carga horária. E policiar também a ansiedade, professor? Muito. A ansiedade é o grande vilão, porque hoje quando você senta para estudar, você tem que aprender a se esvaziar. E às vezes a gente senta para estudar, você fica pensando em outras coisas, na conta para pagar, na briga que teve com o chefe. Segurar essa ansiedade é muito importante. Então aprender a ter uma atividade física, uma meditação, uma atividade espiritual, ajuda você também a controlar essa ansiedade. A gente precisa aprender a estar presente no nosso momento presente. Muito bom, né? Agora, as dívidas do próprio imóvel garantem impenhorabilidade, por quê? Olha, as dívidas do próprio imóvel, que são dívidas tributárias ou não tributárias, ela não exclui a impenhorabilidade do bem, tá? Porque o próprio bem ele gera aquelas dívidas. Então, automaticamente você acaba tendo o imóvel como garantia daquela dívida com o Estado. É o interesse público prevalecendo sobre o seu direito enquanto particular. Certo. Doutor, são figuras que normalmente o pessoal insere ali, às vezes em testamento ou em doação, né? Inalienabilidade, incomunicabilidade e reversão. Gostaria de uma breve reflexão desses temas. Ok. Toda vez que nós falamos de inalienabilidade, toda vez que nós falamos de reversão, toda vez que nós falamos desses institutos, você tem que pensar que toda obrigação nós podemos gerar termos ou condições. Então, eu te faço uma doação, imagine que essa doação seja onerosa, eu posso criar algumas condições como reversão, que seria, olha, se você não cumprir este requisito, se você não cumprir esse termo, reverte-se o bem. Olha, eu te dou essa casa, porém é só para uso, então você não pode alienar para ninguém. Então, a doação,
Toda vez que você fala de obrigações, de dar, de não fazer ou de fazer, você pode criar institutos condicionando sempre a ação de outras pessoas. O que é importante frisar é que todo ato tem que ser bilateral. Quando ele é um ato unilateral, eu preciso sempre da concordância da outra parte. E nesse mesmo viés está também a figura ali da impenhorabilidade. Exatamente. A impenhorabilidade ela pode ser eleita da mesma forma que você faz da incomunicabilidade de um determinado bem. Então a impenhorabilidade, como eu já gosto de diferenciar, ela pode ser legal, que é aquela que não depende da sua atuação, como ela pode ser convencional. Exemplo, imagine vocês que eu tenho um apartamento e eu tenho uma garagem. A garagem lá no meu apartamento é diferente do instituto do meu apartamento. Então eu posso ter o meu apartamento impenhorável, mas a minha garagem pode ser penhorada, porque são objetos independentes. Veja só. Posso trocar? Posso trocar. Alex, a garagem está valendo mais do que o apartamento. Então eu faço o quê? Eu faço a impenhorabilidade, o bem de família convencional, elegendo que a minha garagem é impenhorável, mas aí o meu apartamento se torna penhorável. Você vê só, né? É isso mesmo. Professor, agora, o que é a tutela provisória? O senhor já deu uma dica aqui, mas o pessoal está recalcitrando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho ali, está entre os artigos 294 e o 311, né, do CPC. Exatamente. A tutela provisória hoje, ela tem sido, inclusive, muito confundida pelos nossos amigos operadores do direito. A gente percebe, às vezes, que os próprios advogados têm dificuldade de diferenciar, porque a tutela provisória, como o próprio nome diz, é uma tutela que vai ser concedida de forma provisória, então ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de evidência é quando você independe de demonstração de perigo, de risco. O seu direito ele é tão evidente que o juiz ele vai conceder, ele não precisa nem ouvir a outra parte. Um exemplo que eu te dou é de alguém que foi aprovado em um concurso em 4º lugar. Chamaram o 5º e não chamaram ele que está em 4º lugar. Ele entra com uma tutela de evidência porque o direito dele é evidente. Diferente da tutela de urgência, que eu demonstro ao juiz que se ele não me conceder, a gente corre risco de perder o direito e principalmente para assegurar aquilo que eu estou pleiteando em juízo. Então a tutela provisória ela pode ser dividida em urgência ou de evidência e cabe ao operador de direito saber diferenciar o que é urgência, o que é uma tutela de evidência, senão é indeferido de plano. Doutor, para a gente fechar, o senhor diria que também ali a preparação para o concurso público, né, ela demanda evidentemente disciplina, transpiração, como a gente falou ali, mas é uma coisa que a gente gostaria de colocar, é que tem que haver bastante persistência, porque às vezes pode ser que não seja no primeiro concurso que seja aprovação. A persistência, Dr. Marco, eu falo que é a alma do negócio na área dos concursos, tá? Realmente existem, hoje é muito difícil você passar no primeiro concurso, você tem que treinar, não sei se você estiver muito bem focado, mas eu costumo dizer que quem passa é quem não sai da fila. A persistência é a alma do negócio. Se a pessoa for prestar o concurso e não tiver o quesito persistência, é bom ela nem começar. Melhor nem ir, né? Hoje realmente nós teremos o concurso TEC-T da 2ª região agora em julho, foram mais de 35 mil candidatos para o cargo de analista. Quem vai passar? Não são os bons, não são os ótimos, é aquele que está acima do ótimo. Então esse nível de perfeição é algo que a gente busca durante toda a nossa vida e a gente tem que saber que o momento chega na hora certa e na ocasião que você estiver pronto. Muito obrigado, professor Alex. Mais um ADV especial com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, aqui no ADV Jus. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, dentro do direito imobiliário, falarei de mudanças na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O bem de família do fiador na locação comercial deixa de ser penhorável. Essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal coloca em xeque a figura do fiador nos contratos de locação comercial e abre precedente também para os casos de aluguéis residenciais. A primeira turma do STF decidiu no início de junho que não seria possível penhorar o bem de família numa locação comercial por conta de atraso no pagamento do aluguel. Quando a possibilidade de penhora do bem de família foi incluída na Lei de Locação em 1991, o objetivo era aquecer o mercado de aluguéis e dar mais garantia ao locador. A fiança é a única das garantias que é gratuita
e muito utilizada no residencial, mas em especial em contratos comerciais de pequeno porte. O uso do fiador facilita, pois a pessoa não precisa ter um gasto adicional imediato. Há outras opções de garantia, como o seguro e o depósito calção, mas são onerosas para o locatário. Essa questão da penhora do bem de família, garantia dada por fiador, afeta certamente um número grande de famílias, os quais têm interesse na solução do impasse sobre a penhorabilidade do imóvel residencial do fiador em contrato de locação. Sobre o recente julgado do STF, houve alteração de entendimento. O relator Dias Toffoli considerava possível que o bem de família do fiador fosse alvo de penhora em locação comercial. Segundo ele, impulsiona o empreendedorismo ao viabilizar contratos de locação empresarial em termos mais favoráveis. Contudo, a primeira turma do STF decidiu que não é possível penhorar o bem de família do fiador na locação comercial. Avaliamos que a decisão poderá trazer insegurança jurídica a quem está alugando, esfriar ainda mais o mercado de locação que ainda não se recuperou da crise e encarecer todo o processo. A lei de locação para fins de garantia não faz distinção entre o contrato comercial e residencial. Portanto, a decisão do STF tende a ser estendida para imóveis residenciais também. Essa decisão do STF deixa mais frágil a figura do fiador que só tem um imóvel. A partir desse caso, as imobiliárias e administradoras de imóveis vão passar a fazer uma análise patrimonial do fiador muito mais criteriosa. A decisão dá espaço para que novas opções sejam colocadas em prática, como, por exemplo, a garantia através do cartão de crédito. Em breve, voltarei com mais direito imobiliário aqui no ADV Jus. Até mais! Ok, muito obrigado, doutor. Mais um intervalinho no ADV Jus. Voltamos na sequência. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, seguimos então com o ADV Jus. Hoje, como você sabe, nós estamos fazendo o ADV Jus interativo com várias participações. Neste terceiro bloco, a participação é do colega Dr. Rafael Barioni. O Dr. Rafael, que a partir de agora integrará o ADV especial, nos fala a respeito de significativos temas: administração e tecnologia jurídica. Doutor Rafael, o senhor já falou aqui com a gente, inclusive no outro programa que a gente fez. Eu gostaria só que o senhor sublinhasse para mim a respeito das inovações tecnológicas. Elas estão chegando de uma maneira bem efetiva também para a advocacia? Sim, as inovações elas vêm vindo, né, em várias profissões e não diferentemente elas estão chegando no mundo jurídico. E elas estão vindo aí para complementar, para ajudar, para organizar o escritório, para deixar com que o advogado foque realmente no interesse do seu cliente, buscando aí a melhor forma de atuação. E ela é uma realidade em que o advogado precisa realmente buscar conhecer todas as tecnologias existentes no mercado, disponíveis, né? E analisar quais delas são úteis aos seus escritórios, né? Cada escritório vai ter aí uma necessidade. Certo. Doutor, é correto afirmar que o escritório, além de ter aquele preparo jurídico, ele também tem que ter ali no seu bojo a assessoria de um profissional bem linkado aí com a gestão financeira, a gestão administrativa? Isso é necessário? Sim, é muito importante ter esse profissional dentro do escritório. É um profissional aí que ele tem uma formação técnica, né? E ele está ligado aí à parte organizacional da empresa, né? E muitas vezes o advogado não tem essa visão empresarial, né, interna, então ele precisa aí criar documentos e planejamentos que sejam suporte aí para as decisões do escritório, desde um planejamento estratégico, a um orçamento, a um controle gerencial, enfim. Ele precisa aí ajudar o advogado a realmente
decidir em qual momento se deve, né, iniciar cada etapa, e esse profissional é fundamental para isso. Sim. Doutor, agora uma coisa que às vezes até poucos advogados eles se atentam, né? Marketing inteligente, como é e como funciona, doutor? Sim, o profissional jurídico, né, ele precisa, né, como ele tem uma certa restrição em questão de marketing, ele precisa saber, né, quais caminhos, até os limites que são permitidos aí pela OAB. Então é muito importante ele zelar, ele cuidar aí pela exposição, né, tanto dos sócios quanto do escritório nas redes sociais, na internet, enfim, tudo que possa aí refletir negativamente para o escritório. Doutor, o que pode ser, né, inserido ou que está inserido ali no plano de continuidade de negócio dentro dos escritórios? Sim, o plano de continuidade é um documento muito importante, né, que visa aí dar prosseguimento ao escritório em tragédias, em falecimentos, enfim, em eventos que geralmente não se preocupa, né? Ninguém, exatamente. E como o escritório vai continuar atendendo seus clientes, né? Como o escritório vai prosseguir. É um documento aí que ele é fundamental para que dê segurança aos clientes, né? De que o escritório não vai a qualquer problema, né, cessar aí a prestação de serviço. Certo. Agora, assim, o que a gente pode, né, doutor, deixar aí falado com relação a dicas para enfrentar crises e nuances dentro do escritório de advocacia, em linhas gerais? Em linhas gerais, acredito que em um momento de crise deve-se olhar para dentro, né? Ver custo, reavaliar cada linha aí de despesa, às vezes de investimento também, né? Às vezes suspender e, de um modo geral, aí, focar em novas oportunidades dentro dos próprios clientes já existentes, né? É muito mais confortável para o advogado, né? Focar nos clientes que já existem do que ele buscar novos clientes no momento de crise. É ter a cabeça no lugar, refletir, realmente, se tiver os documentos de planejamento estratégico, orçamento, controle gerencial, buscar ali reflexão em cima desses documentos para ver aonde pode ser mexido para conseguir aí avançar. Né? Enfim, também ter atenção com todas as mudanças aí que vem com a globalização, né, doutor? Sim, as mudanças são importantes, elas visam redução de custo, né, e melhoria de performance. Então, elas são, sim, um movimento aí que vai ajudar nesse controle. Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Meus amigos, momento importante aqui no ADVJus é a nossa estante jurídica. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Corrupção e improbidade administrativa, cenários de risco e a responsabilização de agentes públicos municipais. Autoria Aloísio Zimmer Júnior. Corrupção e improbidade administrativa. Editora RT. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, muito legal. Meus amigos, desta semana gravamos para o Observatório da Justiça e da Ordem. Nós falamos a respeito de habeas corpus, assunto que está muito em voga ultimamente. E a participação foi do Dr. Joaquim Romão Neto. Confira um trechinho. Doutor Joaquim, muito obrigado pela presença comigo aqui em mais essa gravação do Observatório da Justiça e da Ordem. Eu que agradeço, doutor Marco. É um prazer sempre participar aqui do ADVJus. Legal. Olha, se você quer conferir na íntegra tudo que nós falamos a respeito de habeas corpus, acesse o nosso site, link Observatório da Justiça e da Ordem. Tenho certeza que você vai gostar, ok? Nós vamos ficando por aqui, evidentemente que sempre convido você para que reveja novamente este programa com várias participações. É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. ADVJus, tô ligado. Um forte abraço, até o próximo.
Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.